Novo Citroën Basalt Shine Turbo. Esse eu creio fortemente que será o primeiro SUV de muita gente. Ficou curioso para saber o porquê? Quer saber todos os detalhes a fundo? Fica comigo até o final desse review, que eu garanto que você sairá daqui com outros olhos para este carro. Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao Project Maia, o canal feito para você que adora ouvir e conhecer sobre carros. Mais uma vez eu estou na Cervema para a gravação de um review e eu quero agradecer a eles por terem cedido esse belíssimo exemplar e este belíssimo showroom para poder produzir esse conteúdo para vocês. Então, se você está atrás de comprar o seu Fiat, Citroën, Peugeot ou Abarth, vou deixar o link do Instagram da Cervema na descrição, só clicar e acessar as máquinas que eles têm disponíveis. Bora lá! E eu já quero começar dizendo que não, ele não é um concorrente direto do Fastback e a sua faixa de preço não me deixa mentir. E não, ele não compartilha a mesma plataforma do Fastback. Aqui nós temos a plataforma CMP, que já equipa outros carros da Citroën, como por exemplo o C3 Aircross e o C3, e também equipa outros franceses como os carros da Peugeot. Já no Fastback nós temos a plataforma do Argo evoluída para um carro maior, mas ainda prevalece o mesmo entre-eixos. E aqui no Basalt o entre-eixos é visivelmente maior, o que vai ser ainda mais benéfico para o espaço interno traseiro, logo menos a gente aborda sobre. E como todo carro da Stellantis que se preze, o Basalt não seria diferente. Sob o capô nós contamos com a motorização 1.0 Turbo T200, um motor de 3 cilindros em linha, 12 válvulas, acionamento por corrente de comando e injeção direta, que é capaz de produzir até 125 cavalos na gasolina e 130 cavalos no etanol a 5.750 RPM. Dado a sua litragem, o que surpreende mesmo é o seu torque, de 20,4 kgfm em ambos os combustíveis a somente 1.750 RPM. Ou seja, pisou, você já tem força total disponível nas rodas. Tudo isso equipado com um câmbio do tipo CVT que emula até 7 marchas. E graças à alta gama de veículos que também possuem esse powertrain, a facilidade de encontrar peças e manutenção qualificada vai ser maior e o preço acaba sendo menor também. E mesmo possuindo essas linhas de design bem avantajadas, trazendo essa sensação de ser um carro maior, ele pesa somente 1.191 kg, o que garante uma boa relação peso-potência de 9,16 kg para cada cavalo, fazendo ir de 0 a 100 em somente 9,7 segundos e atingindo a velocidade máxima de 199 km por hora. Lembrando, não é um carro esportivo, não tem proposta esportiva, mas o seu conjunto mecânico casa muito bem com a carroceria e oferece aí bons dados de desempenho. E o seu acabamento também não deixa de ser bem simples. Contamos com manta acústica, mas não temos aqui a pintura da parte inferior do capô, ficando somente no fundo, e também contamos apenas com varetinha, merecia um talentozinho a mais, vamos combinar. E devido à eficiência do downsizing, nós temos um carro que, segundo o Inmetro, é bem econômico, com médias de 8,3 km com litro utilizando o etanol e 11,9 km com litro utilizando gasolina. Já na rodovia o cenário tende a ser melhor, com médias de 9,6 km com litro utilizando o etanol e 13,7 km com litro utilizando gasolina. Mas lembre-se sempre que na prática, na cidade, ele tende a beber mais que o informado e na rodovia tende a ser melhor que o informado. Tudo isso vai depender das condições e obviamente do pé do motorista. E dando um close geral nessa máquina, o que chama a atenção aqui é a sua similaridade com o C3. E não é à toa, tanto ele quanto o Aircross basicamente fazem parte da mesma linha, o que acaba trazendo toda essa sensação de family face. Mas aqui, diferente do C3, nós temos um para-choque mais agressivo, o que acaba entregando uma identidade mais moderna para o carro. O seu diferencial fica também pela assinatura LED DRL, que tem essa espécie de 2 andares aqui, se dividindo bastante e combinando também com o detalhe da grade frontal, ornando também com o conjunto óptico principal. Mas se temos DRL em LED, obviamente que o restante será em lâmpadas halógenas. Nós temos um farol principal de uma parábola apenas e temos também aqui na versão topo de linha faróis de neblina. Ele conta aqui com um skid plate prateado e você também tem o opcional de sensor dianteiro. Esse daqui não tem, mas ele possui de série ali na traseira, pelo menos na versão Shine. Nós temos aqui um logotipo quase que atualizado da Citroën, mas ela já está utilizando outro e ainda não inseriu no Basalt. Contamos também com acabamento em black piano e cromado, uma frentezinha bem bonita, bem agressiva e que casa bem com o restante da carroceria do carro. Já que na parte lateral vocês percebem que ele possui linhas bem segmentadas, trazendo essa sensação de ser um carro mais largo, mais musculoso, e algo que eu achei bem bacana e com certeza muita gente notou é que o seu entre-eixos é muito mais proporcional com o tamanho da carroceria. Aqui, em relação ao Fastback, nós temos 11 centímetros a mais, o que acaba puxando as rodas traseiras bem mais para trás do veículo, sem ficar aquele volume excessivo aqui. De resto, os seus retrovisores e o seu teto possuem acabamento em black piano, repetidor de seta, ajuste elétrico, mas não conta com rebatimento, nem também com alerta de ponto cego ou com iluminação de poste. Um retrovisorzinho aí já conhecido também, equipa os carros da Peugeot. E aqui na parte das maçanetas, nós temos maçanetas na mesma cor do carro, mas não possuem sensor porque a sua chave não é presencial. E ele conta também com essa arcaica travazinha manual aqui. Compondo bem a sua área envidraçada, nós temos essa moldura em preto. Eu acho que black piano daria um charme bem interessante aqui.
e ele conta também com esse detalhe bem diferente, tem um relevo bem saltado, combinando também com esse relevo duplo aqui da parte superior do modelo. E um detalhe bem interessante da versão topo de linha são as suas rodas. Nós temos rodas nesse padrão diamantado, aro 16, com pneus 205/60, um pneu um pouquinho mais gordinho que vai favorecer bastante o conforto. Na minha opinião, por ser o topo de linha, merecíamos umas rodas aro 17. Casaria ainda mais tendo em vista que o seu entre-eixos é maior que o Fastback, traria realmente essa sensação de carro mais premium, seria interessante. E em termos de suspensão, nós temos suspensão do tipo McPherson aqui na frente e eixo de torção ali atrás, infelizmente. Porém, a calibração de suspensão desse carro é extremamente macia e é um dos pontos mais elogiados. Se você prioriza esse conforto, essa maciez de suspensão, o Basalt vai te oferecer muito bem isso. Mas se você prioriza uma condução mais esportiva, um carro mais duro, que seja ali mais firme, ele não vai oferecer isso tão bem, tendo em vista que a sua proposta é para o conforto, é para a família. E obviamente os seus freios dianteiros são a disco ventilados, com ABS e EBD, e na traseira nós temos apenas tambor, mas todos contam aí com ABS e distribuição eletrônica de frenagem. E aqui não tem jeito, o fator que mais chama a atenção nesse carro é a sua traseira. Nós temos uma traseira bem larga, inclusive bem mais larga que a própria frente, o que acaba trazendo essa sensação aí de ser um carro maior, de ser um carro mais moderno, como vocês podem ver. O caimento aqui, ele muda bastante em relação à frente. Você tem basicamente a traseira de outro carro na frente de um C3. Isso eu achei bacana e se torna até mesmo marcante. Um detalhe que eu achei bem bonito também é que as lanternas traseiras, elas continuam o estilo da carroceria e possuem aqui esse relevo muito interessante. Embora a luz de posição seja bem bonita, nós também não temos luzes de LED aqui, bem que poderia ter aqui uma assinatura em LED, ficaria ainda mais destacada a luz de posição. Aqui abaixo você tem o nome do carro, caso você se esqueça, e aqui nós temos a badge de motorização, nesse caso Turbo 200, que é a nomenclatura do motor. E um fator extremamente chamativo aqui é o estilo de carroceria coupé, que a galera chama de Fastback, onde a tampa do porta-malas ela se abre, revelando também que abre junto com o vidro traseiro, que facilita bastante carregar ou descarregar as coisas aqui do porta-malas e acaba até mesmo ampliando o espaço. E já que falei em porta-malas, aqui fica um dos carros-chefes desse modelo, que é o seu espaço. A Citroën divulga 566 litros de capacidade, mas não é bem assim. Essa é a medição com água, o que realmente entrega toda essa litragem, mas a medição com bloquinhos, que é a medida real, entrega 490 litros, o que não deixa de ser um bom espaço, cabe de tudo e mais um pouco, e ele ainda é todo forradozinho, com direito à iluminação em LED na traseira. Caso você precise de mais espaço, os bancos traseiros são rebatíveis, mas não são bipartidos, infelizmente. Se vai carregar mais coisa, vai ter que abdicar da fileira traseira de assentos. Aqui onde você tira e coloca a mala é todo forradinho, e o seu step, diferente das rodas aro 16, é um stepzinho temporário de até 80 km. Aqui na parte inferior ele conta também com essa espécie de skid plate em prata, conta com sensor de estacionamento traseiro, os olhinhos de gato que não são luzes de neblina, é apenas os refletores, e conta também com câmera de ré de maneira bem discreta ali. Inclusive a iluminação de placa é em LED, mas as luzes de posição infelizmente não são. E se você, meu caro, é fã daquela antiga Citroën com o Citroën XM e a sua suspensão pneumática e os belíssimos Citroën DS como DS5 e DS7, vai se decepcionar com o acabamento interno do Basalt, não tem jeito. Aqui houve um claro reposicionamento de mercado para a Citroën, tornando seus modelos muito mais básicos, e o acabamento interno desse carro comprova muito bem isso. Começando aqui pela parte das portas, mesmo sendo o topo de linha, nós não temos nenhum requinte, é tudo no puro plástico, como vocês podem observar, nada de soft touch, ficando limitado somente uma maçanetazinha em aço inox aqui, que é bem bonita. E sim, ele conta sim com vidros elétricos nas quatro portas, mas aqui só tem dois comandos. Por quê? Porque a economia de custos é o que prevalece. Os vidros elétricos traseiros ficam aqui localizados no console central, numa posição onde tanto a galera da frente consegue acessar e a galera de trás também, porque obviamente para chegar num preço tão competitivo, cortes de gastos foi o que mais aconteceu aqui. E aqui no seu painel frontal, embora temos um painel até bonito e muito semelhante com o do C3, é tudo no mesmo material, tudo envolto em plástico, nós não temos simplesmente nada macio ao toque, ficando limitado somente a um acabamentozinho mais detalhado em alto relevo nessa parte superior e um acabamento em prata que segue também aqui por essas partes, com aqui o difusor de ar-condicionado em black piano e uns acabamentozinhos em prata aqui na parte da alavanca e do arco do volante, mas é só isso e nada mais. O seu porta-luvas é bem básico, não conta com iluminação nem refrigeração e é bem pequeno inclusive. A sua central multimídia é uma multimídia flutuante bem bacana e já bem conhecida. O ponto mais positivo dela é que ela conta com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, então é uma coisa que vai ser muito útil, mas não conta com muito mais além disso, somente Bluetooth, USB e rádio. Você não tem GPS nativo aqui e as configurações também são muito básicas. Quando eu toco em veículo, eu só tenho aqui simplesmente os alertas, não consigo configurar nada do carro por aqui. Uma função bacana é que ela também pode desligar a tela
tela enquanto está funcionando. Caso você não queira ser atrapalhado ali durante a noite com essa forte luz na sua cara, você consegue desligar a tela, mas ela ainda continua ligada. Os seus difusores de ar-condicionado possuem um design bem retrô, como vocês podem observar. E já que falei em ar, o ponto positivo aqui da versão Shine é o ar digital e automático. Tem a função automática, função de desembaçador, função de AC Max e, obviamente, somente uma zona de ar-condicionado. Nós contamos também com entradas em USB para carregamento, tomadinha 12 volts para você carregar alguma coisa também. E aqui, que poderia ser um carregador por indução, é somente um porta-objetos. Aqui abaixo nós temos outro, aqui temos dois porta-copos bem generosos e aqui nós temos a alavanca de câmbio. Conta também com trocas manuais por aqui, mas não contam com pedal shifters, infelizmente. Temos outro porta-objetos aqui abaixo, o seu freio de mão é convencional, temos os comandos dos vidros como eu já mostrei e outro porta-objetos aqui. O seu apoio de braço é somente para o motorista, justamente para ter acesso aqui à parte dos vidros, outra economia também. Poderia ser inteiriço e o restante dos comandos bem que poderia ser ali, vamos combinar. No mais, a sua direção é uma direção bem compacta, contando com base chata, acabamento em black piano, um courozinho bem suave e uma pegada até que boa, e obviamente elétrica de maneira progressiva. Quando você está manobrando, ela é bem levinha e se auto-enrijece conforme você aumenta a velocidade. Mas não conta com todos os ajustes, ficando limitado somente ao ajuste de altura. Nós não contamos com ajuste de profundidade, infelizmente. Não temos limpador com função automática. Desse lado aqui as funções de mídia, onde eu posso aumentar ou diminuir o volume, e aqui funções de ligação. E ele também não conta com farol automático, é uma chave de faróis bem simples também. Aqui nós temos outros comandos, como vocês podem observar, onde eu conto aqui com o modo esporte, que ele vai mudar a resposta do pedal do acelerador do carro, trazendo essa sensação de ser mais arisco. Temos a trava do veículo, trava dos vidros e o limitador de velocidade. Não conta com piloto automático, como vocês podem ver, mais um ponto aí que chega a ser negativo, infelizmente. Temos aqui também o ajuste elétrico dos retrovisores, mas não conta também com rebatimento, como eu já mencionei. E outro fator bem interessante é o seu painel. Nós temos um cluster 100% digital, contando com velocímetro no meio, RPM ao redor, posição do câmbio, indicador de temperatura externa, termômetro do líquido de arrefecimento e o medidor de combustível. E eu tenho ainda algumas informações bem úteis, como por exemplo, a pressão dos pneus. Tenho aqui a Trip B, Trip A, inclusive bem completinha, com consumo por litro, velocidade média e também o percurso geral. E tenho também, como vocês podem observar, o modo Eco. Aqui nós temos o modo minimalista e o modo Eco, que é mais focado em fazer médias com o carro. Temos ainda o menu de configurações, que é bem simples também, configurações do veículo, configurações do usuário, alerta e manutenção. Aqui na parte do teto a simplicidade também prevalece. Temos apenas uma iluminaçãozinha única, halógena bem simples. Espelho não é fotocrômico, infelizmente, você vai sofrer com a luz alta. E aqui na parte do quebra-sol também é bem simples. Nós temos somente o espelhinho, não temos iluminação, tem nem a gavetinha para você fechar o espelhinho. E aqui para o passageiro é a mesma situação, infelizmente. Mas também existem os seus pontos positivos, e um deles é os bancos. Nós temos bancos com essa forração em couro e costuras brancas muito bonitas, trazendo essa mescla de cores e acabamentos bem bacanas. Nós temos aqui bancos bem largos e ele conta também com esse acabamentozinho em jeans aqui, bem interessante também. Aqui pro banco do motorista, todos os ajustes manuais, obviamente, mas ele conta também com ajuste de altura e conta também com airbag lateral. E sem sombras de dúvidas, um dos grandes carros-chefes aqui do Basalt é o seu espaço interno traseiro. Graças aos seus 2,64 metros de entre-eixos, a condição é simplesmente essa. Esse banco está todo regulado para trás e mesmo assim me sobra muito espaço para os joelhos e para os pés também. E além do espaço para as pernas no geral, ele também é um carro largo, o que proporciona bastante espaço lateralmente falando. Então, se a sua proposta é um carro mais família, é um carro feito para carregar passageiros, o Basalt pode ser uma excelente opção justamente por conta disso. Olha isso, o banco está todo recuado para trás e quase não passa da coluna B do carro, proporcionando esse espaço interno sensacional. Até mesmo 3 adultos aqui conseguem viajar tranquilamente. A única coisa que poderia ser um pouco melhor é o espaço para a cabeça em relação ao teto, mas é perdoável justamente por conta do caimento de carroceria. Esse estilo encupesado acaba prejudicando um pouco o espaço aqui para a cabeça. E obviamente não possui nenhum difusor de ar-condicionado traseiro, mas conta pelo menos com 2 tomadinhas USB para carregamento. Poderia ser USB-C, mas está aí, não vamos reclamar. Como vocês podem ver, mesmo possuindo um túnel central, o espaço para os pés é muito generoso, então isso também não será um problema. Ele conta ainda aqui com apoio de cabeça para todos e cinto de 3 pontos para todos também, mas não conta com apoio de braço. Infelizmente foi um item de comodidade que faltou, na minha opinião. Contamos ainda com alça PQP para todos, menos para o motorista, e aqui na parte traseira nós também temos uma iluminação de leitura halógena bem simples também, mas é melhor ter do que faltar. E sempre se mantendo como um dos assuntos principais, a segurança aqui poderia
poderia ser melhor. Nós temos basicamente o kit de dignidade de qualquer carro moderno, com basicamente tudo sendo obrigatório. Contamos com airbags frontais e laterais, controle de tração e estabilidade que não são possíveis desligar de maneira convencional, e contamos também com ABS e distribuição eletrônica. Não temos nenhum recurso de segurança ativa, não temos airbags de cortina, infelizmente. Poderia ter umas coisinhas a mais ali, tendo em vista que nenhum carro no Brasil é barato, mas pela faixa de preço, considerando que ele é muito mais barato que o restante dos SUVs compactos, pode ser que isso não seja uma intempérie, não seja algo que vai te atrapalhar. E aí, então, Mário, será que vale a pena? Partindo de R$ 91.990, ele se torna a opção mais acessível de SUV aqui no Brasil. E essa daqui, que é a versão Shine topo de linha, parte de R$ 105.990, sendo muito mais barato que versões de entrada de outros carros, como por exemplo o Fastback, parte de R$ 119.990, ou seja, você tem aqui a versão mais top, muito mais barata do que outros SUVs de entrada. E isso chama muita atenção, principalmente quando a gente leva em consideração a sua construção no geral e até mesmo o seu pacote de equipamentos. Por que eu disse que muito provavelmente o Basalt pode ser o seu primeiro SUV? Porque ele compartilha de vários itens que os sedãs compactos possuem na carroceria de SUV, que é uma tendência. Pouco a pouco os sedãs compactos estão deixando o mercado ou então ficando ainda mais caros, como por exemplo Virtus, Honda City, Onix Plus e etc. E nessa faixa de preço você não terá muitas opções, então o Basalt vai casar perfeitamente, ainda mais levando em consideração a sua motorização, o seu amplo espaço interno e o seu porta-malas, que ao meu ver são esses três os carros-chefes aqui do Basalt. É um carro que proporciona espaço para carregar tudo e muita gente, e é um carro que tem uma motorização consagrada, que anda bem e é econômica. Mas nem tudo são flores. Por esse preço poderia ser melhor equipado com toda certeza. Poderia ter um refino maior de acabamento com toda certeza também. Mas a opinião final eu deixo com você. Você acha que vale a pena o Basalt nessa faixa de preço? Na minha opinião, todas as versões possuem seus pontos fortes para cada tipo de consumidor. O mais barato, que é 1.0 aspirado fio, vai servir muito bem para frotistas, para motoristas de aplicativo que querem um carro espaçoso, barato e econômico para ganhar dinheiro em cima. E essa versão Shine serve muito bem para um carro mais familiar, pois é completo, é bonito e tem ali o que o consumidor de hoje gosta. É um carro grande, é um carro que possui atrativos visuais e possui CarPlay e Android Auto sem fio. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Se gostou desse review, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Meu muito obrigado a você que achou até aqui. Um forte abraço, valeu!